Bom dia a todos. Inicialmente, minhas felicitações pela celebração da grande cerimônia de outubro desta igreja. Com empenho e dedicação de todos, conseguiram realizar um serviço alegre e que com certeza está contentando Deus Pares Oyasama, bem como os antepassados dessa igreja. Há pouco perguntei para Kaito-san, né, quem que faria a palestra. Ele disse que cancelou tudo, né? Então, mas é que na verdade não estou aqui para fazer uma palestra, né? Estou fazendo uma visita doutrinária, sim, mas não no intuito de fazer uma palestra. Mas, como todos os senhores sabem, no 26 de agosto passado, em Giba, recebi a nomeação como quinto condutor da Igreja Bauru, em substituição ao reverendo Noriaki Ito, que retornou em novembro, dia 23 de novembro do ano passado. Desta forma, meio que apressado na correria, Daikatsu-sama me chamou, convidou e logo em seguida já marcou a data da cerimônia de posse e que estará acontecendo agora no dia 17 de novembro, né? E o convite, né, já está entregue ao Kaicho Mitsuo, assim como para todas as casas de divulgações aqui do Kyokai, mas como simples formalidade, porque na verdade não há necessidade de fazer um convite dentro da família, né? Mas como formalidade resolveram que entregassem a todos, né? E então estendendo também aos fiéis que são ligados diretamente e que não estejam filiados às casas de divulgação. Bom, vou tentar, né, passar alguma coisa de meu pensamento, né, na data de hoje. Faça favor. Onegai shimasu. Estar nessa posição, né, aqui, hoje, inclusive fazendo o serviço Soares do Tomé, o serviço sentado ao centro, é algo talvez, né, estranho para mim, né, e também para minha esposa, né, a Mayumi. Por quê? Porque desde jovens, a Mayumi, mas desde jovem e todos nós participamos da Igreja Bauru, Piratininga, e na época ainda no Bosque da Saúde, na Avenida Bosque da Saúde, num pequeno sobradinho, né? E temos uma convivência muito antiga com a maioria dos senhores hoje aqui presentes. Por isso que, tendo que assumir a condução da Igreja Bauru e tendo todos os senhores como mestres, né, em que a gente veio se amparando, inclusive Kaicho Mitsuo, já um condutor de igreja já há 20 anos, né? Já está há 20 anos na condução da Igreja Piratininga, é algo que está muito além do meu nível, né, de evolução. Mas, recebendo a orientação do condutor da Igreja Mor, pelo menos como foi me forçado, né, a entender, né, dizendo que palavras do condutor Mor é a palavra de Deus, né? Então aí não tem como nem pensar sim ou não e apenas abaixar a cabeça e tentar, vamos dizer assim, administrar algo que nem via ao nosso pensamento até então. Apesar de, há muito tempo, muitas pessoas, amigos, condutores de igreja, sempre falarem, né, de que, como um representante da família Otaki,
deveria estar assumindo a frente da Igreja Bauru há muito tempo. Entretanto, não somos nós que definimos, né, a posição de Kaichô, e não somos nós que também pedimos licença a um condutor anterior, né, ou anterior, né, dizendo, dá licença que já chegou a época e eu preciso assumir. Não, as coisas não funcionam dessa forma. Então, para tudo, com certeza, existe uma razão, né? E dentro desta razão que eu ainda venho refletindo, para Deus a razão é uma, e para nós, seres humanos, a razão pode ser diversa. E até que compreendamos do fundo do coração, do íntimo do coração, a realidade e o desejo de Deus Pai e Oyasama, talvez demore algum tempo. Entretanto, acho importante, pelo menos dessa forma que vim trabalhando há muito tempo, sempre recebendo as orientações dos mestres anteriores, né, a começar de meu pai, e sempre tentando, com espírito obediente, não falar não, né? Mas sempre, por mais que tenha dúvida se é sim ou não, mas seguir pelo caminho do sim. E dessa forma, contentando os mestres, né, mais antigos, né, os antecessores, acredito que Deus Pai também vai mostrar o caminho e através das suas orientações. Então é dessa forma que vim fazendo, né, durante boa parte da minha vida. Agora, Igreja Bauru e a Igreja Piratininga tem algo de muito próximo, né? Por mais que Piratininga seja uma igreja afiliada, mas temos uma vida de história muito íntima e muito bem próxima. Igreja Piratininga é a segunda igreja afiliada do Bauru Kyokai, né? Antes dela tem Uraí Kyokai, né? Igreja Uraí da família Kayano, mas que só por questão, não sei, de ordem, porque ambas receberam a autorização de constituição de igreja na mesma data, né? Então, tanto os Kayano, né, como o reverendo Goda estiveram em Jiba e receberam a permissão de igreja no mesmo período. Mas quem entrou à frente para receber do Shimbashira na época, certamente foi reverendo Kayano. Por isso que, por esta ordem, né, Uraí Kyokai vem primeiro, que hoje o símbolo divino está na Igreja Novo Horizonte, e depois a Igreja Piratininga. Mas a Igreja Piratininga, né, por si só, como eu falei, ela tem uma história muito íntima. Uma porque não é uma igreja constituída pelas formas, das razões de muitas outras, que é através da salvação de seus mestres originais ou através de outras predestinações. Mas simplesmente, não vou dizer simplesmente, né? Mas pela grande razão das famílias que antigamente moravam no interior, no noroeste de São Paulo, e terem migrado para a capital, se juntando, né, na família Sakai, antiga na Aclimação, né, na Casa de Divulgação Paz, começaram um relacionamento íntimo. E daí as famílias mais antigas daqui, todos são originadas dessa época. E pelo grande desejo, né, principalmente do primeiro condutor da Igreja Bauru e também segundo condutor, né, Shiro Otake, que deu a oportunidade de fazer com que esta reunião de fiéis que acontecia com frequência e com grande quantidade e bastante ânimo,
pudesse se constituir numa igreja formal, que é a Igreja Piratininga. E daí foi nomeado o reverendo Golda, né? Hoje estamos na quinta geração, né, Mitsuo? Né? Na quinta geração, já seguindo para uma próxima, né? E dentro dessas gerações que se passaram até hoje, hoje a família Sakai, né, vamos dizer assim, encabeça e centraliza toda a razão da Igreja Piratininga. Mas até o terceiro condutor, né, o pai do atual reverendo, o reverendo Hatsuji, primeiro foi reverendo Golda e depois a esposa do reverendo Shiro, do segundo condutor da Igreja Bauru, reverenda Michie, né, se alternaram, né, sucederam na condução da Igreja Piratininga. E hoje podemos dizer que, passado já mais de 50 anos da Igreja constituída em 1966, né? Só não lembro o mês, mas acho que era setembro, agosto ou setembro, né? Julho, né? Já se passaram já mais de 50 anos de constituição. E hoje, observando esta igreja já na idade madura e passando já para as gerações, duas gerações seguintes, é algo assim de extraordinário observar a maturação e o desenvolvimento de todos, né? A começar pelo próprio aspecto físico da igreja, que não tem nem como comparar com o pequeno sobrado da Avenida Bosque da Saúde. E hoje, das pessoas que são diretores daqui da igreja e que ajudam na condução juntamente com o reverendo Mitsuo, né? Todos naquela época eram crianças de 3, 4, 5, acho que, né? Poucos daqui já tinham 10 anos de idade, eram bem pequenos na época. E dessa forma, acredito que recebendo a educação, a orientação e sempre observando a dedicação de seus pais, é que continuam hoje, né, a dedicação aqui na Igreja Piratininga. Até, vamos dizer assim, 20, 30 anos atrás, ainda tínhamos muitos dos pais, né, dos que hoje agora são diretores da igreja, vivos, presentes e com bastante atividade. Como a igreja nasceu de uma atividade, vamos assim, de relacionamento íntimo aqui na capital, todos naquela época também tinham uma grande intimidade com a igreja. Então eu lembro com muita clareza de que todos os pais, né, né, que já são muito adultos hoje aqui, né, não faltavam as cerimônias mensais, tanto da sede missionária, assim como da Igreja Bauru. E lembro também claramente dos ônibus que utilizávamos, né, na época, e que eram aqueles mercedinhos redondos, né, de pouco conforto, né, vamos assim dizer, comparado com tudo que temos hoje. Entretanto, desta dedicação mensal e por décadas seguidas, é que fez também com que a Igreja Bauru tivesse o seu mérito de chegar aos dias de hoje. Talvez falem, né, ou como foi apresentado da Igreja Bauru como a igreja mãe da Igreja Piratininga. Isso quer dizer que a Igreja Piratininga como filho da Igreja Bauru. Todos os filhos, né, assim como de muitos aqui presentes,
quando crescem, naturalmente namoram, noivam, casam e às vezes com certa frequência também buscam a sua própria vida, buscam os seus próprios lares e constituem sua própria vida. Isso é natural e bastante interessante porque faz com que também tenha oportunidade de crescer e desenvolver e assim mostrar para seus pais e antepassados que receberam a educação e a orientação e que podem seguir a vida sem qualquer problema dentro deste mundo bastante difícil. Isto é bastante normal. Vejo eu, né, de que ter uma vida de desenvolvimento, de crescimento e sem grandes problemas, tem um mérito que é próprio, né? Tem um mérito que é próprio de se esforçar. Por outro lado, existe dentro do ensinamento o mérito e os valores que são de nossos antepassados. O que relaciona, o que corresponde esses méritos dos antepassados? Hoje vemos aqui à frente do altar muitas oferendas e que escolhidas, bem escolhidas, lavadas e com todo carinho e empenho, são oferendadas para Deus Pares ou Oyasma, os antepassados primeiramente. Fazer a oferenda a Deus Pares e Oyasma e os antepassados não é apenas na questão de respeito, né? Não somente na questão de respeito, mas principalmente oferendando a Deus Pares e Oyasma e os antepassados, tudo antes, né, do que nós possamos consumir, né? Essa que seria o ideal, e fazendo com que o nosso agradecimento por tudo que temos hoje seja primeiro agradecido e oferendado a Deus Pares. As verduras, os legumes, as frutas, tudo que vemos hoje, não somente no altar, mas nas feiras, nos mercados e nos varejões, tem algo bastante diferente, eu acredito, pelo menos de quando eu era pequeno. Isso em que sentido? Hoje são mais vistosos, são maiores, são mais bonitos, são mais bem cuidados, tratados, recebem melhores adubos e etc. E também, em muitos casos, o sabor também é diferente, né? São mais doces, são mais apropriados ao paladar de cada uma das pessoas. De semente em semente, as gerações vieram passando e crescendo. A mesma coisa é a natureza. De semente em semente, passam-se as gerações e as gerações desses frutos, legumes, se desenvolvem e ficam maiores, mais gostosos e mais vistosos. Na nossa vida, fazendo relacionamento com o ser humano, todos aqui também têm essa mesma razão, né? Sem dúvida alguma. De semente em semente, todos nós melhoramos a nossa vida. Agora, apenas melhorar a vida e pensando que isto é fruto da germinação do pai e da mãe, e que isso é uma obra natural da competência e da própria propriedade dos pais, não é 100% correto. Não é 100% correto porque plantando boas sementes vão nascer bonitas flores e bons frutos. Isso não há dúvida. Escolhendo as más sementes e saboreando apenas as boas, quando plantarmos, não adianta querer que também desse produto saiam flores e frutos melhores. Por outro lado,
Esta é uma razão. Agora, apenas a razão de escolher boas sementes e plantar não significa ter um produto final melhor, né, no dia a dia. Por quê? Porque a adubagem, o clima, né, a água e tantas outras providências que Deus nos oferece, se não estiverem presentes, né, de forma plena, não somente no ser humano, mas como assim em toda na natureza, não adianta querer ou sonhar em algo em que não sonhar em algo e que simplesmente não vai acontecer. Por isso que os méritos da vida de hoje não tem qualquer dúvida de que existe sim o trabalho, a providência de Deus, né, no dia a dia, para chegarmos bem ao dia de hoje. Mas o sacrifício, o empenho e a dedicação e os méritos, né, deixados pelos antepassados, essas boas sementes é que também fazem parte de ter uma geração hoje capaz de fazer um desenvolvimento do mundo de forma bastante diferente de épocas anteriores. E isso não precisamos ir muito longe, né? A Igreja Piratininga tem seus 50 e poucos anos, mas se pensar na idade de simplesmente 50 anos atrás, que é a idade, né, de boa parte das pessoas presentes, se não mais, a vida era muito diferente, muito diferente. Então hoje eu tenho 62 anos de idade, muitos dos meus amigos, né, companheiros aqui, também têm de 50 anos para cima e já têm seus filhos na faixa dos 30 anos de idade. Essa fase de uma geração para outra tem um desenvolvimento significativo e que talvez, né, para nós que vivemos o dia a dia com muito trabalho, graças a Deus, acabamos achando tudo isso natural, né? Achamos que tudo que se desenvolve, tudo que vem às nossas mãos é a forma natural. E essa forma natural de pensar simples as coisas é que talvez faça com que os méritos de nossos antepassados sejam esquecidos. Por isso que também nas orações da manhã e da noite, além de orar para Deus Pai ou Yasama, sempre temos presente os antepassados para não poder esquecer. E quem também não tem o seu oratório em casa, tem como fazer a sua oração, o seu agradecimento, pensando nessas questões. E fazendo assim, tenho certeza de que a nossa gratidão pelo trabalho dos antepassados sempre estarão presentes. E estando presente nos corações, principalmente dos adultos, os jovens, os filhos e os netos, observando essa gratidão, também tenho pleno sentimento de que isso será transmitido normalmente e sem qualquer esforço, sem qualquer forma de obrigar a vir à igreja, sem qualquer forma de tentar explicar as coisas de forma diferente, simplesmente observando o espírito sincero dos pais, farão com que venham ou sigam a razão dos pais da mesma forma. Há pouco foi realizado a cerimônia mensal aqui da Igreja Piratininga. Parece que o serviço diário é similar ao serviço mensal, né? Por quê? A primeira parte do serviço sentado, né, e alguma parte dos instrumentos utilizam da mesma fala, né, e dos mesmos instrumentos e dos mesmos ritmos. Entretanto, o significado ele é muito diferente e bastante específico. Hoje falamos aqui não como cerimônia mensal,
falamos como grande cerimônia, porque estamos celebrando a data, o mês da data de fundação da Telikyo, ou a data do mês da Telikyo, 26 de outubro de 1838. Então, este é o aniversário da Telikyo. Deus Parens, quando se revelou ao mundo e tomou Oyasama como seu sacrário para transmitir os ensinamentos, disse simplesmente, né? Eu sou o Deus original, o Deus verdadeiro. Nesta casa há uma predestinação. Desejo ter Miki como meu sacrário, né? Para salvar toda a humanidade, né? Desejo salvar toda a humanidade, tendo Miki como meu sacrário. Essas poucas palavras identificam a razão, né, da Tenkyo. E hoje, celebrando a cerimônia mensal, a grande cerimônia, né, de outubro, estamos orando, né, não que deixemos de orar em outras oportunidades, mas estamos nos reportando à razão de Jiba, onde está erigido o Kandodai, e fazendo a razão de Jiba presente neste outro lado do mundo, né? Comparando-se com o Japão, fazemos o mesmo serviço da razão do dia 26 de outubro, dentro da data estipulada e autorizada para esta igreja. Por esta razão, ter os servidores do serviço completo, ter os servidores do serviço atuando de forma harmoniosa e alegre, esta é fazer a reverência a Jiba, tendo a intenção de Deus Parens plena no coração, fazendo com que tudo, né, que veio se desenvolvendo até hoje, se gerasse em uma harmonia e uma alegria igual. O trabalho de Deus Parens de milhões de anos sempre é relembrada nas cerimônias mensais, e fazer com que esta alegria vinda de milhões de anos e de milhares de gerações, reportando-se ao dia de hoje, temos a condição de fazer a nossa oferenda pessoal, que é a dedicação ao serviço, né? Não é simplesmente a oferenda de alimentos ou a oferenda de dinheiro, mas a oferenda pessoal do seu espírito para Deus Parens e Oyasama, né? E também em agradecimento aos antepassados, para poder realmente agradecer pelo usufruto do dia de hoje. Falando em oferenda, também assim, gostaria de agradecer, né, a cada um dos senhores que, através do reverendo Mitsuo Sakai, sempre contribui para a Igreja Bauru, mensalmente, sem falha e com toda a sinceridade. Muito obrigado. Mas também agradecer pela oferenda também que faz para a Igreja Mor Nankai. Talvez muitos não saibam, mas sempre fazemos a oferenda para a Igreja Mor. Então, a oferenda em si, né, não tem dúvida que serve para a manutenção da igreja, serve para as atividades da igreja e serve para que todos os fiéis se sintam confortados, né, dentro do seu lar. Por outro lado, como falei da razão das gerações, nada adianta apenas estar oferendando e agradecendo aos seus pais espirituais, que quer seja a Igreja Piratininga e a Igreja Bauru, se nós nos esquecermos da razão original. Por isso que acho que é importante que todos tenham bastante ciência de que a oferenda que é feita na Igreja Piratininga, também a sinceridade é levada à Igreja Bauru,
da Igreja Bauru é levada à Igreja Mor Nankai, que é a nossa igreja superior, e da Igreja Mor Nankai, sem dúvida alguma, chega também a oferenda da sinceridade de cada um em Jiba. Isso quer dizer que, mesmo estando muito distante de Jiba, né, muito distante da Igreja Mor e a 350 quilômetros, né, da Igreja Bauru, saibam que a sinceridade de cada um chega a todos esses pontos, e chegando a todas essas localidades são recebidas com satisfação e com alegria, e isso faz com que tanto a satisfação e a alegria certamente gerem em méritos e virtudes para cada um que está oferecendo a sua sinceridade. Por esse motivo, agradeço do fundo do coração. Bom, dia 17 de novembro agora, teremos a cerimônia de posse, né, minha posse como quinto condutor. Receberemos a presença do sucessor da Igreja Mor, reverendo Saku Yamada, e de mais 2 diretores, reverendo Minoru Tanil, que é da Igreja Paulista, mas também diretor da Igreja Mor Nankai, e outro do reverendo Ichiro Ito, que é condutor da Igreja Orange, né, nos Estados Unidos. Quem se lembra do reverendo Ito, que veio o ano passado em fevereiro, quem vem agora é o irmão mais velho. Me parece que na oportunidade Ichiro Sensei não pôde vir, né? Veio o irmão mais novo, né? E agora vem o reverendo Ichiro. E então gostaria assim de, desde já, contar com a presença de todos os senhores, e também daqui para frente contar com o empenho e dedicação, né, junto à Igreja Bauru, para que possamos todos juntos abreviar a vida plena de alegria e felicidade, que é o desejo de Deus. Mas acima da vida plena de alegria e felicidade, se pudéssemos, que é algo assim que parece um sonho, né? Uma vida de felicidade, todos nós pudéssemos estar trabalhando com o conceito de todos somos igualmente irmãos. Essa razão que pelo menos entendo, a razão de somos todos igualmente irmãos, é tão difícil quanto a vida plena de alegria e felicidade. Mas se pelo menos a começar dos familiares, e depois seus parentes, e depois seus vizinhos e pessoas próximas, se não conseguimos pensar na razão da irmandade, não adianta pensar em uma felicidade maior, uma felicidade ampla, porque tudo acabará girando apenas em si próprio. Então, quando sairmos da razão particular e passarmos a de verdade tratar os espíritos de todos, que já são diferentes e difíceis, né, de se relacionar, com certeza, mas quando passarmos a agir dessa forma, poderemos estar pensando numa felicidade um pouco maior. E quando eu falo dentro da família, porque nem até dentro da família, por termos marido e mulher com espírito diferente, pais e filhos com espírito diferente, irmãos com espíritos diferentes, nem sempre o relacionamento que é mais íntimo, né, do que a coisa mais íntima que tem no ser humano, às vezes nem isso chega a ter a felicidade em casa ou o sentido da razão de irmandade dentro da família. Então, quando resolvermos a limpeza dentro de casa, podemos estar pensando em expandir
o nosso trabalho de salvação para os vizinhos, para os amigos, para as pessoas do serviço, da escola e assim por diante. Eu acredito que este seja um trajeto primordial e que sem isso, por mais que busquemos simplesmente fazer uma salvação, se não salvarmos os de casa, não tem como fazer a salvação extraordinária além disso. Muito obrigado por hoje.